Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nessa sexta aula, vamos falar sobre a dimensão missionária da vocação com o Padre Eduardo, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Espero transmitir a vocês um pouco a base do conhecimento sobre a dimensão missionária da vocação. Queria, primeiro de tudo, fazer uma explanação geral do sentido da missão, para depois entrarmos no aspecto da dimensão da vocação, né? Ou seja, o tema aborda o papel que a missão desempenha no chamado individual e coletivo dos cristãos. O tema, a dimensão missionária da vocação, né? Ela comparte de um aspecto individual e também coletivo, de todos os que são batizados. A missão no contexto cristão se refere-se ao envio dos fiéis para espalhar a mensagem do Evangelho seguindo o mandato de Cristo. Encontramos em Mateus, capítulo 28, versículos de 19 a 20, onde nos diz: Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o envio missionário de Jesus à sua comunidade. Essa dimensão missionária da vocação enfatiza de modo particular que cada cristão, independentemente do seu estado de vida, seja leigo, consagrado ou consagrada, ou clérigo, é chamado a participar dessa única missão de Cristo, né? Todos somos chamados. É interessante que no Novo Testamento vemos a missão como algo dinâmico, partindo do próprio Cristo como primeiro missionário do Pai aos filhos de Israel, mas também aos filhos de outros povos e raças. Tal dinâmica vem fortificada e impulsionada em Pentecostes, quando a própria comunidade dos discípulos de Jesus iniciam a grande missão de anunciadores da Boa Nova, em Israel e fora de Israel, né? Eles têm, com a graça do Espírito Santo, essa clareza da dimensão missionária, de ir, sair de si para encontrar o outro e anunciar a Cristo. Encontramos na história da Igreja que esse dinamismo missionário vai se desenvolvendo nas comunidades primitivas e principalmente nos primeiros séculos da Igreja de um modo vivo e atuante. Ou seja, era praticamente ativo essa dimensão. As comunidades eram centro de animação missionária,
as comunidades primitivas e as do primeiro século da Igreja, onde o sacerdote não era o único responsável da missão, mas também os leigos, conscientes da responsabilidade de serem cristãos, colaboravam neste trabalho. Não era um mero colaborador, mas eram também, juntos com os sacerdotes, ativos e atuantes no processo da dimensão missionária. Que no passar da história, nós perdemos essa dimensão. Ficou muito centralizada na figura do sacerdote ou de algum missionário mandado, enviado pela igreja. Com o desenrolar da história, a igreja começa a estruturar de uma forma que sufoca a ação do Espírito, deixando de ser uma igreja ministerial para ser uma igreja hierárquica. Isso é o grande problema. E aquilo que fala muito forte o Papa Francisco da clericalização da igreja, né? Essa questão de hierarquia muito forte. E sufocou a ação do Espírito, tirando a dimensão de toda uma igreja ministerial. Agora, com o Vaticano II, ele vem redescobrir a origem da igreja, ou seja, ele retoma suas fontes originárias, descobrindo que, primeiro de tudo, que a igreja não é a senhora do mundo, que não pode permanecer fechada dentro das suas paredes, que não pode excluir os seus filhos de uma participação ativa dentro da própria comunidade eclesial ou social. Mas sim, ela é um instrumento de Deus no mundo para comunicar a graça e a vida de Deus a todos os seus filhos. Ou seja, todos têm o direito de reconhecer a Deus e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. É um direito de toda a humanidade. E não fechada dentro de um grupo seleto e fechado. Num diálogo aberto e sincero, numa verdadeira acolhida fraterna, possibilitando a cada um viver a sua vocação, missão e carisma próprio, tornando-se assim aquela igreja ministerial que existia nas primeiras comunidades primitivas. Então, o Vaticano II nos leva a redescobrir o conceito de missão, que vai sendo aprofundado e interpretado de diversos modos, dando-nos uma maior abertura e para compreender a importância do mandato de Cristo a seus discípulos de pregar o Evangelho. Agora, a missão universal da Igreja. É necessário entender isso para entendermos a nossa participação dentro dessa universalidade. A Igreja tomou consciência que a sua natureza é missionária. Ela se funda na missão do Filho de Deus e na missão do Espírito Santo, o qual seguem o plano de salvação de Deus, que nasce no coração de Deus. Deus quer comunicar a toda a humanidade. No Antigo Testamento e no Novo também, nós já encontramos essa totalidade dessa verdade, desse fundamento da universalidade da salvação. Por quê? A universalidade da salvação não é mais do que um dom que Deus oferece livremente aos homens, o qual, na sua liberdade, que é o dom precioso que Deus deu, acolhe ou não essa salvação. Ou seja, a missão é um direito, quer dizer, é um direito de toda a humanidade de ser anunciada, de receber o anúncio do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, essa humanidade é livre, por sua própria liberdade, de acolher ou não essa salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. Um dado importante que nos oferece o Decreto Ad Gentes do Vaticano II, que nos dá a fundamentação da atividade missionária na missão de Jesus no Espírito Santo, nos revela que a encarnação do Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, toda a sua vida até o cume no seu ministério pascal,
e a difusão do Espírito como dom e guia da Igreja são manifestações para manifestar ao mundo o plano de salvação de Deus, que nasce nada mais do amor de Deus. Consequentemente, a missão de Jesus e aquela que ele confia aos apóstolos, e através do mandato de ir por todo o mundo pregar o Evangelho, estão intimamente ligadas com o amor de Deus. A base, o centro, o início de toda a missão está no amor de Deus, parte dele. É a nascente e a causa última de toda a missão. Então, a missão de Cristo e essa missão confiada à Igreja através dos apóstolos, sobre a guia do Espírito Santo, nos revela nada mais do que uma íntima união e comunhão com a Trindade. Estão sempre em relação e em comunhão. Não há dissociação, não há uma separação. Às vezes nós tentamos separar a missão de Cristo e a missão do Espírito. Elas estão em contínua relação e em continuidade até hoje dentro da missão da própria Igreja, onde a Igreja, o centro é Cristo e ela é guiada pela ação do Espírito, que realiza, que opera a recordar tudo aquilo que o Senhor falou e manifestou. Ela faz recordar a missão do Espírito. O caráter divino da missão de Cristo não está no sentido que ela encontra sua origem e nascente em Deus, mas precisamente no amor do Pai. Também no sentido de que Jesus realiza essa missão. E ele, o enviado do Pai por excelência, manifesta e doa plenamente aos homens, manifestando assim essa salvação a todos os homens. Quer dizer, todos têm direito de acolher essa salvação. Quer dizer, de conhecer para acolher ou não essa salvação. O Espírito seja verdadeiramente o dom dado à Igreja, que nascerá no nome de Cristo ao redor dos apóstolos. A característica da missão do Espírito Santo não é outra que a união dele com a missão de Cristo. Essa é a característica própria do Espírito Santo, da sua missão. Ele recorda a Igreja, ele dá continuidade de tudo que ouviu, daquilo e que revelou Jesus Cristo. A missão dele não é outra do que fortificar a Igreja e estimulá-la a desenvolver, fazendo nascer no coração dos homens a fé em Cristo. Essa é a missão do Espírito Santo, que foi confiada à Igreja e que ele caminha guiando essa Igreja. Fortificar a ela na unidade da missão de Cristo, estimular nessa missão e fazer nascer no coração dos homens a fé em Jesus Cristo. A finalidade do Espírito Santo na sua missão é fazer conhecer e reconhecer aos homens a presença de Cristo no mundo. Isso já nos diz a Redentores Mission, e diz claramente sobre isso. Agora, isso toma a clareza de ser uma igreja por natureza missionária, na sua origem em Cristo e na sua missão confiada a Ele pela guia do Espírito. Marcos também nos recorda, no capítulo 16, 15, ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. A missão deriva da origem da missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o plano salvífico de Deus, onde o amor é a base dessa missão. Não podemos nunca esquecer que a base central de toda a missão da Igreja é o amor do Pai.
A igreja é chamada a continuar a missão de Cristo sob a guia do Espírito Santo, manifestando a obra da salvação realizada por Deus através de Cristo. E ela se prolonga numa dimensão evangelizadora. Ou seja, a eficácia da sua ação missionária está na ordem da salvação, quando ela está unida a Cristo, que é o autor da salvação, o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, a igreja se torna em Cristo sacramento de salvação e instrumento de união com Deus, a igreja. Ela não é detentora, ela não tem o poder de agarrar a salvação. Ela é confiada, é entregue. Mas o poder é do Pai, da missão, né? Ela é apenas um sacramento, um sinal dessa salvação que vem oferecida a toda a humanidade, dessa revelação que vem ser dada a todos os povos, porque todos os homens e todos os povos têm por direito e por natureza de conhecer esse mistério de salvação. A igreja é missionária de Cristo com a finalidade de anunciar o seu evangelho a todos os povos. O Papa Paulo VI já dizia: a evangelização não é algo facultativo, mas um dever recebido do mandato de Jesus, a fim de que todos os homens possam crer e sejam salvos. Quer dizer, não é algo que eu recebo e guardo e fecho na gaveta, mas é um dever meu, de todos nós, de anunciar a Jesus Cristo a todos. Por isso, a necessidade do anúncio, né? Que também é parte central dessa dimensão missionária. O anúncio é a prioridade permanente da missão. Ele tem como objetivo, primeiro de tudo, manifestar ao mundo o Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Nele se realiza plenamente e autenticamente a libertação do mal, do pecado e da morte, na qual nos doa a vida nova, divina e eterna. Essa é a finalidade do anúncio, anunciar a Jesus. Levar ao coração do homem, com a graça e a ação do Espírito, essa mensagem salvífica, como encontramos no primeiro anúncio de Pedro depois de Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos. E por isso, como eu disse antes, tal proclamação não é uma opção, mas um dever de todos. E a pregação dos apóstolos tinha como centro a pessoa de Cristo e, sobretudo, fundamentado no testemunho que ele era o Messias. Por isso, junto com o anúncio, vem o testemunho que gera a conversão a Cristo e o batismo no seu nome. Veja como estão relacionados o anúncio com a testemunhança, que leva a apresentar aos homens, fazendo com que esses se convertam, acolham esse anúncio, que é a conversão, e, sobretudo, a incorporação na comunidade cristã pelo batismo. Agora, esse seria um pouco um aspecto geral. Agora, sobre a vocação missionária, como podemos ver o aspecto da vocação missionária? A missão, Deus diz Paulo VI, diz que nenhum pode exercitar a missão evangelizadora ou realizar a evangelização sem ser enviado. Ou seja, como o Pai enviou o Filho, todo aquele que assume uma vocação missionária, ele tem que ser enviado. Não basta dizer eu sinto chamado, mas eu também sou enviado. É a parte essencial para que a missão seja ela em comunhão com a igreja. Porque a missão não pode ser uma propriedade individual. Eu faço a missão. Eu realizo a minha missão. Não é. Você faz em nome de
da igreja, a quem o Senhor confiou a toda a igreja. Quer dizer, essa dimensão universal, não individual. Quem proclama o evangelho da salvação faz por ordem, não em nome, faz por ordem, no nome e com a graça de Cristo Salvador. Refletindo sobre a missão evangelizadora, o Papa Paulo VI nos diz e nos lembra: o mandato divino e o óbrigo de predicar o evangelho a todos os povos é de responsabilidade de toda a igreja, de anunciar a todos os povos, viu? Temos sempre consciência disso, porque ela é missionária por sua natureza. A obra da evangelização constitui um dever fundamental de todo o povo de Deus. Assim, em consequência desta fundamentação de povo de Deus pelo batismo, cada cristão que, em base ao seu batismo, é chamado a ser testemunha de Cristo com a vida e com a palavra. Em consequência disso, somos chamados todos a sermos testemunha de Cristo com a vida e com a palavra. Veja que a primeira parte da missão, ela é mandada a todos os povos, aqueles que não conheciam. Depois a missão torna como uma espécie de reavivamento da fé dentro das comunidades já evangelizadas. Mas o fim primordial da missão é anunciar aos povos que ainda não conhecem. Por isso que ele fala que todos os povos têm direito ao conhecimento do anúncio da salvação de Deus manifestada em Cristo. A vocação missionária vem concebida fundamentalmente na sua dimensão eclesial universal. Ela existe dentro da eclesialidade da igreja, da comunhão com a igreja. Ou seja, com uma chamada que Cristo dirige à igreja no seu conjunto, sem ulterior especificação. Ele chamou a todos, ele confiou a todos, mediante os seus apóstolos. A obrigação de propagar a fé diz respeito a cada discípulo e discípula de Cristo, segundo as condições de vida de cada um. Consequentemente, cada fiel, cada homem, cada mulher cristão deve ser consciente que a sua obra de evangelização, direta ou indireta, com a palavra ou testemunho de vida, tem uma dimensão eclesial. Eu não faço, como dizia antes, não faço uma missão só individual. Eu faço em nome da igreja. Eu sinto esse sentido de pertencer, de comunhão, de unidade. Porque é aquilo que dá o Espírito Santo. Que mantém a unidade dessa dimensão missionária dentro da igreja. Um cristão é missionário enquanto membro de uma comunidade cristã local ou da Igreja Universal, e não por título próprio, privado. É essencial entender muito claro isso, que a vocação missionária nasce do nosso batismo, mas, ao mesmo tempo, enquanto somos membro de uma comunidade cristã local ou universal, mas jamais por um título próprio. Eu não posso prender a ousadia de evangelizar só, mas eu faço em nome da igreja que me envia. Esse envio já nasce do batismo. Agora, há um envio de um modo particular e específico que é confiado por uma autoridade da igreja a uma determinada pessoa ou grupo para evangelizar a um determinado território de missão, ou que ainda há uns povos que não conheceu o evangelho de Cristo. Tem essas duas diferenças, hein? A evangelização não é nenhum ato individual,
mas sempre profundamente eclesial. A Igreja, no seu conjunto, tem o dever de defender a mensagem evangélica de salvação em todo o mundo. Ela é enviada pelo mandato divino do seu Senhor como sacramento universal de salvação e se esforça para levar o anúncio do Evangelho a todos os homens. Daí que todos os cristãos devem anunciar. A natureza missionária da Igreja deriva de toda a Igreja e cada igreja particular, é enviada aos povos. Cada uma da igreja, cada comunidade é enviada em nome da igreja, dessa natureza, desse mandato que Jesus confiou a ela e continuada pela missão do Espírito Santo. Assim, o Espírito faz enlarguecer a igreja com a variedades e a diversidade de ministérios e funções, e entre esses, o carisma da vocação missionária. Veja, é o Espírito que suscita, como nós escutamos antes, na igreja primitiva e dos primeiros séculos, onde a igreja era toda ministerial, e não somente hierarquizada, mas era ministerial, ela retoma novamente essa chamada com o Vaticano II, que o Espírito faz enlarguecer a variedade e a diversidade dos ministérios e funções, e, sobretudo, o ministério da vocação missionária, a qual aqui se pode dizer que a vocação missionária específica distingue do dever missionário de cada cristão batizado. Foi aquilo que eu dizia anteriormente. Uma vocação específica missionária, onde a igreja manda um grupo de pessoas ou uma pessoa em nome da igreja a evangelizar um determinado território. E aquele que é comum a todos os fiéis batizados, que é distinto dessa missão. Todos têm uma missão, mas de funções diversas. Um modo para especificar um pouco, baseado na Escritura, nos Atos dos Apóstolos. Encontramos no capítulo 6, versículos 2 e 4, onde a atividade da igreja, no período apostólico, vê essa situação singular da vocação missionária. Ou seja, os apóstolos predicam o evangelho de Cristo a quem ainda não conhece Jesus Cristo. E depois, por essa necessidade de ir a predicar aos povos que não conhecem, eles elegem alguns membros da comunidade para servir na comunidade. E não é somente a diaconia, no serviço às mesas, mas, sobretudo, no serviço na animação missionária e fortificar a unidade e a comunhão daquela igreja. E, ao mesmo tempo, vemos a outra missão de Paulo e Barnabé, a qual recebe da comunidade a dimensão missionária de evangelizar os judeus e os pagãos, que é uma missão específica confiada pela igreja de Jerusalém a Paulo e Barnabé. Por isso que está aí relacionada sempre com uma autoridade. Por isso que não fazemos em nome próprio, mas de alguém que nos envia, que nos manda. Por isso, a vocação missionária constitui um carisma específico e, ao mesmo tempo, traz uma impronta eclesial universal por meio do Espírito Santo. Ela acende no coração de cada pessoa a vocação missionária. É o Espírito que acende. E junto suscita no seio da igreja aquela instituição a qual assume como dever específico a responsabilidade de evangelizar, resguardado a toda a igreja. E apresenta as pessoas a quais são chamadas a essa vocação específica, seja ela originárias do próprio lugar. Originárias quer dizer, nós chamamos indígenas, no termo teológico, não é sentido índios,
Mas indígena quer dizer a pessoas autóctones, a pessoas que já vivem naquele determinado lugar. Aos estrangeiros, mas também sejam sacerdotes, religiosos e leigos confiados. E hoje temos muitos leigos que também já estão indo em missão. Né? Graças a Deus, há grupos diversificados de casais, até mesmo com filhos, com famílias, que vão a terras de missões fazer evangelização. Confiado por uma igreja particular a uma determinada igreja ou determinado território de missão. Assim fica claro que a vocação missionária parte do princípio de que cada cristão é e pode ser missionário no seu estado em que ocupa na igreja, seja independentemente de ser sacerdote, religioso ou leigo. Não tem nenhum privilégio e discriminação. Outra coisa é que o missionário não é aquele que vem de longe, o estrangeiro, mas aquele que é próprio no lugar, em estreita palavra, ele é missionário. Que às vezes a interpretação que o missionário é que vem de um país a outro. Não se restringe somente a uma pessoa que é mandada a um país a outro, mas também aquele que está ali no próprio lugar é missionário, por natureza, mediante o batismo. Então, para ver que nos vários documentos da Igreja, a vocação missionária vem considerada nos termos eclesiais, ou seja, como um dom de Deus à Igreja, a qual o Senhor confiou a missão de anunciar o Evangelho a todos os povos. Por isso, cada cristão, pelo batismo, tem o dever, e o que nos falta muito, essa conscientização dentro das comunidades cristãs, essa clareza de que eu sou missionário, mas não um missionário porque eu quero ser missionário. Sou missionário em nome da igreja, enviado pela igreja, em comunhão e unidade com Cristo no seu mandato. Né? Dever de ser no mundo testemunha de Cristo e anunciá-lo com a própria vida e com a própria palavra, de colaborar direta e indiretamente com todos aqueles que empenham na atividade evangelizadora, tá? Oferecendo sempre ao mundo a universalidade da salvação. Eu queria agora, já estamos um pouco perto de terminar, enfatizar alguns aspectos para vocês leigos dessa vocação missionária. Né? Porque parece que ainda há muita mentalidade, que já estamos perdendo um pouco essa mentalidade, mas ainda tem muito, que a mentalidade que o missionário só é restringido ao padre e ao religioso, à religiosa. Né? E perdemos essa visão muito mais ampla da dimensão da vocação missionária do laicado. Né? É importante retomar isso. É importante tomar nas nossas comunidades essa dimensão ministerial, a dimensão missionária, que existia já na igreja primitiva. Veja, se a gente tomasse essa dimensão, esse impulso missionário, como não seriam as nossas comunidades? Como não seria diferente a participação de todos os irmãos? O empenho, o engajamento. E veja que isso é bem forte e muito forte na dimensão da igreja protestante. No protestantismo, eles se tiraram a dimensão do clericalismo, a partir de Lutero, e enfrentaram muito forte com o laicado. E tornou muito forte. E por isso os laicados hoje assumem muito mais do que nós, como católicos, essa dimensão missionária. O leigo não é somente o leigo não são exclusos da obra missionária, mas o empenho deles é indispensável para chegar a certos setores da vida social. Veja que é na vida social também levar o evangelho, transformar as realidades. É aquilo que o Papa fala muito na igreja em saída, porque ficamos num aspecto evangelizador
fechados dentro dos nossos grupos pastorais, dentro dos muros das nossas igrejas, e não saímos numa dimensão muito mais ampla da evangelização. E reduzimos talvez a evangelização numa mera promoção social, quer dizer, no ajuda, no assistencialismo, em algumas coisas, mas não chegamos a transformar as realidades, segundo o Evangelho de Jesus, que é um ponto importante na dimensão missionária do laicado, né? Onde eles têm mais possibilidade de entrar em todos os aspectos da vida. O Vaticano II nos recorda a importância da participação ativa dos fiéis leigos na missão da Igreja, seja em geral, a nível universal, seja dentro de uma comunidade particular, numa diocese, de uma comunidade eclesial de base, na paróquia. Ali ele é chamado a desenvolver essa atividade fiel, dessa fidelidade à missão. No início, o rolo dos leigos na atividade missionária era limitada, os quais eram vistos somente como colaboradores ou ajudantes dos missionários, e não como verdadeiros missionários. Aquilo que dissemos que foi levado, depois dos primeiros séculos, a uma clericalização, uma hierarquia muito fechada, que levou somente a utilizar do leigo só como um mero colaborador, mas não ele assumindo em primeira pessoa também esse compromisso missionário. E por isso ficou muito no nosso povo ainda essa realidade, muito forte. Hoje, a hierarquia solicita sempre mais o empenho direto dos leigos na obra da evangelização da igreja. Não somente porque falta vocações sacerdotais e religiosas. Não podemos fazer com que o leigo assuma sua vocação missionária, pensando somente porque falta vocações sacerdotais e religiosas. Mas é, sobretudo, porque ele tem hoje na igreja uma maior consciência da sua natureza de missionário. Isso é importante a vocês, leigos, ter bem claro isso. Não porque falta padres e freiras, mas porque eu sou chamado e enviado a ser um missionário na minha comunidade, a comprometer no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, a anunciar Ele. Né? Esse é importante. E às vezes nós não estamos tomando essa verdadeira consciência. E às vezes na nossa missão, porque tem um padre, eu fico com medo, eu não faço, não. Você ali numa missão, mesmo numa missão com um grupo diversificado de pessoas, vocês são missionários. Assume a identidade de missionário. Né? Agora, em comunhão, em mandato comum, em benefício da salvação de todos. Né? Porque é confiado a todos. A missão da igreja não pode realizar sem a obra dos leigos, os quais devem anunciar Cristo com a palavra, seja aos que não creem, aqueles que ainda não acreditam, que não conhecem, ou seja, aqueles conduzidos pela fé, instruídos, aqueles que já são batizados, instruindo-os e conduzindo-os a uma vida mais fervente, mais comprometida com o Evangelho. Né? Não só a externo, anunciar aos povos, mas também a conduzir aqueles cristãos, como fazemos as missões populares, de reanimar, de reavivar a fé daqueles para que estejam mais um compromisso com o Senhor. Já estamos para terminar o nosso tempo, segundo o que me disseram. Agora, para isso também, para a dimensão da vocação, é importante uma espiritualidade missionária. A vocação é o chamado dentro da igreja, fui chamado, incorporado como membro da igreja, tomando consciência da minha vocação e da minha missão, a qual sou enviado com a igreja, em nome da igreja e com ela, para anunciar o Senhor, eu necessito alimentá-la. Porque se eu não alimento essa comunhão, essa espiritualidade, eu não vivo essa paixão pela missão, pelo anúncio, né? Esse comprometimento. E é necessário o quê? São 3 características. Primeira, radical sentido de pertença à igreja. Eu sou parte da igreja. A comunhão com a igreja. Tem de ter muito forte isso.
em todas as suas dimensões universais da missão que ela nos confia. Isso é um mandato pela Igreja. Segundo, uma atitude de serviço, pois Deus e a Igreja se aproximam do homem concreto para encontrá-lo em suas necessidades e em suas experiências. Não para buscar benefício próprio, né? Mas para o bem e a salvação do outro. Para que o outro encontre Cristo a quem leva. E que já está presente naquele irmão, e eu só devo despertar a presença e a ação do Espírito naquele irmão. Aqui entra toda aquela dimensão da espiritualidade que o Papa Francisco fala da igreja em saída. De chegar nas periferias, nas dores, no sofrimento, nas realidades mais profundas de cada pessoa. E ali evangelizar. Ali reavivar a fé, a esperança. Ser a presença de Cristo, que foi itinerante na sua missão. A outra parte, a terceira característica, uma opção pelos pobres, com uma expressão de preferência de Deus pelos necessitados e desfavorecidos. Não é uma exclusão de todos os outros, entendamos isso. Não é uma exclusão, mas uma atenção de um modo particular àqueles que são desfavorecidos e necessitados também da nossa presença missionária. Por isso que em todas as missões onde a igreja realizou, ela nunca dissociou o evangelho da ação social, da escola, do posto de saúde e de tantas outras coisas. Porque ia ao encontro também como Cristo, o samaritano, bom pastor, ao encontro de suas ovelhas feridas, sofridas em todas as suas realidades, apresentando. E o elemento fundamental de uma espiritualidade missionária é a figura do bom pastor. Né? Essa figura que se revela na figura de Pedro e Paulo até os dias de hoje. Ou seja, uma fisionomia detalhada, uma dimensão apostólica com fidelidade, com entrega, com doação. Uma vivência de uma relação pessoal e de fidelidade com respeito à missão recebida do Pai. Veja? Essa dimensão. Esta fidelidade que se caracteriza em sintonia com a ação do Espírito Santo, como mandou ele a evangelizar os pobres. Né? Em linhas básicas, da espiritualidade e do apostolado ou das comunidades se pode traduzir em três elementos. Uma vida apostólica, quer dizer, três elementos na vida apostólica, quer dizer, na dimensão missionária. Seguimento evangélico de Cristo, fraternidade ou vida comunitária e disponibilidade missionária. É o que leva a essa dimensão de uma base de uma verdadeira espiritualidade missionária. O seguimento evangélico de Cristo, quer dizer, a identificação com ele como bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, que vai ao encontro das ovelhas, que sai de sua comodidade para ir ao encontro do outro, para levar o outro e, ao mesmo tempo, enriquecer com o outro, porque na missão não sou eu que dou a Cristo, mas eu também recebo e aumenta a minha experiência de fé e comunhão com Ele. Gera fraternidade, comunhão, unidade, né? E forma vidas de grupo, vida de comunidade, e depois a disponibilidade missionária. Está sempre à disposição para o mandato missionário, aonde for necessário. Veja a grandeza, a beleza que nós temos da riqueza dessa espiritualidade missionária que nos faz tomar consciência da nossa dimensão, da nossa vocação missionária. É importante termos isso. É importante vocês, queridos irmãos leigos, ter muito presente, muito forte essa dimensão. Necessitamos hoje, mais do que nunca, e o Papa bate muito nessa dimensão, o Evangelho Gaudium, né, que ele colocou como exortação apostólica, tenta animar a vida da igreja.
tenta como suscitar, como um sopro novo do Espírito, que todos nós, todos, incluindo bispos, padres, religiosos, leigos, reaprendamos a paixão, o ardor pela missão, que aquilo suscitou no documento de Aparecida, que nasce ali, aqui no nosso país, né? Esse desejo, essa paixão pelo reino de Deus, pelo seu povo, pela busca constante, para oferecer esse Deus, esse amor desse Pai, que enviou seu Filho para manifestar esse amor. Então, tenhamos essa coragem, essa força, esse ânimo de assumir com gratidão, né? Esse dom, que é um dom que recebemos, esse dom o Senhor nos deu, para não ficar guardado, como escondido no buraco ali, como aquele servo que esconde, mas para colocar em atividade, em ação, essa dimensão missionária da nossa vocação. Chegamos ao final de mais uma aula e esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco acompanhando cada etapa dessa jornada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz para cada um de nós. Até a próxima aula e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva também em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.